Bom, pessoal, uma pirâmide regular cuja base é um quadrado de diagonal 6 raiz de 6 centímetros e cuja altura é igual a 2/3 do lado da base. Tem área total igual a... Bom, vamos descobrir. Bom, nós sabemos como é quadrado, todos os lados vai ser iguais aqui, mas nós não sabemos a medida do lado. Então nós vamos descobrir essa medida do lado aí e vamos aproveitar as informações que o problema trouxe. Bom, primeiro, é uma pirâmide de base quadrada. Eu vou fazer só um esboço dela aqui para a gente ter ideia do que se trata aqui, né? A base é quadrada, então eu posso dizer que essa pirâmide tem mais ou menos essa característica aqui, tá? Aqui em cima é o vértice, é esse quadrado aqui, é esse quadrado aqui de baixo, né? E tá com a diagonal aqui. E se eu for olhar uma das faces laterais da pirâmide, eu estou vendo isso aqui, tá? Essa medida L tá aqui embaixo. Bom, então, essa diagonal, primeiro vamos saber essa diagonal aqui, ó, cuja base é um quadrado de diagonal 6 raiz de 6. Essa diagonal vale 6 raiz de 6, ele já me disse. E como que eu vou achar essa lateral? Bom, eu sei que a diagonal de um quadrado ela é dada pela fórmula L raiz de 2, ou seja, o lado vezes a raiz de 2. Só que eu não sei quem é esse lado, mas eu sei que quando eu faço isso eu encontro 6 raiz de 6, ou seja, L raiz de 2, L raiz de 2 é a diagonal do quadrado, e isso é igual a 6 raiz de 6. Ou seja, L raiz de 2 é igual a 6 raiz de 6. Bom, eu tenho uma variável aqui, eu tenho L, vou isolar o L. Ó. L é igual a 6 raiz de 6 dividido por raiz de 2. Raiz de 2 passou dividindo. A minha lateral, então, né? O lado aqui vai ser L é igual a 6, não está dividindo ninguém, né? Como se aqui embaixo fosse 1 raiz de 2. 6, então, mantém. Raiz de 6 divide por raiz de 2. Raiz de 3. Então, eu sei que o meu lado aqui, ó, L, eu já sei que é igual a 6 raiz de 3. A lateral eu já achei. Então, eu vou precisar dela, porque a gente quer a área total. Com essa informação, eu já consigo achar uma área, né? Por exemplo, eu encontrei o lado, né? Agora, se eu quiser a área da base, eu posso fazer aqui o seguinte. Como é quadrado, a área da base é lado ao quadrado, ou lado vezes lado. Então, eu posso fazer assim, ó. A área da base é igual a L ao quadrado. Então, a área da base vai ser igual a 6 raiz de 3 elevado ao quadrado. E isso é 6 raiz de 3 vezes 6 raiz de 3. Para ficar melhor de trabalhar isso aqui, eu posso fazer assim, ó. 6, como está tudo multiplicando, ó, vou escrever 6 vezes 6 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. 6 vezes 6 é 36. Ó, lembrando da propriedade da radiciação, isso aqui eu posso escrever junto. Raiz de 3 vezes raiz de 3, eu sei que isso aqui vai dar 3, né? Mas eu vou demonstrar por quê. Raiz de 3 vezes raiz de 3, eu posso dizer que é 3 ao quadrado. E se é 3 ao quadrado, cancela o radical, cancela o expoente. Então, ficou 36 vezes 3. E quando eu faço 36, multiplico por 3, me dá 108. Então, a área da base é igual a 108. Tudo isso aqui dado em centímetro, né? E como é a área da base, é a área centímetros quadrados. Aqui é só centímetros. Bom, a área da base eu já tenho. Bom, agora eu quero a área total, então eu tenho que pensar aqui
no restante dessa pirâmide. A área da base eu já tenho, deixa ela aqui. Vamos pensar no restante da pirâmide. Vamos pegar ela aqui, ó. Quando eu pego essa aqui, uma das faces agora, eu vou traçar uma altura aqui, ó. Para eu achar a área desse triângulo que é a face, eu posso fazer base vezes a altura e dividir por 2. Bom, qual que é a altura? O problema ele diz que a altura é 2/3 do lado da base. Então, a altura é igual a 2/3 do lado da base. Qual é o lado da base? A gente já achou que é 6 raiz de 3. Então, vezes 6 raiz de 3. Para ficar tudo em fração, né? Olha operações com frações aí que ninguém quer revisar. Olha ela aqui. Se não tem nada embaixo, eu vou falar que é 1, só para facilitar a nossa vida aqui. Bom, 2 vezes 6 raiz de 3, isso aqui vai ficar 12 raiz de 3. Sobre 3 vezes 1, 3. 12 divide por 3, 4. Raiz de 3. Tá aqui, ó, 4 raiz de 3. Eu já sei que a altura é 4 raiz de 3, então vou deixar aqui, ó. A altura, 4 raiz de 3. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu sei que é a altura de um dos lados, né? Eu poderia, então, fazer o seguinte. Para calcular essa área, eu posso pensar em base vezes a altura dividido por 2. Vamos ver. Bom, eu tenho que tomar um cuidado aqui com o seguinte. Essa altura que eu achei, que nós estamos falando da altura da pirâmide e não a altura da face. Então, deixa eu tentar representar essa altura aqui. Nós estamos falando exatamente dessa altura aqui, ó, que vai do vértice até o centro da pirâmide aqui, ó, que seria o apótema da pirâmide. Então aqui, aliás, até o apótema da base aqui embaixo. O apótema da pirâmide é aqui na lateral. Então essa altura, o desenho fica ruim de observar, mas é essa altura aqui. Não é exatamente essa da face, né? Então, o que a gente precisa saber? Eu preciso calcular esse pedacinho aqui, que é o que a gente chama de apótema da base, e com isso eu consigo descobrir o apótema da pirâmide e assim calcular a lateral. Aqui fica 90 graus. E aí ele forma um triângulo com a lateral aqui, ó. Ele forma um triângulo aqui. Então, como é que eu vou calcular isso? Bom, eu vou fazer de azul só para mostrar que a gente está falando sobre esse espaço, né? Só fazer um risquinho aqui para separar os cálculos. Então, destacando esse pedacinho aqui, ó, eu tenho isso aqui. E sobre isso, eu sei o seguinte. Eu sei que essa altura que eu tenho aqui dentro, né, da pirâmide é 4 raiz de 3. Agora, quais informações mais eu tenho? Eu preciso desse apótema da base aqui, ó. Esse pedacinho, se esse pedaço inteiro aqui, ó, ele vale 6 raiz de 3, então só a metade é 3. Só a metade, né, que seria equivalente a isso aqui, ó, é 3 raiz de 3, porque 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 é 6 raiz de 3. Então, aqui eu tenho 3 raiz de 3. Quem eu quero descobrir? Aqui tem um ângulo reto, eu quero descobrir esse aqui. Eu vou chamar de hipotenusa. Na frente do ângulo reto, eu posso dizer que é hipotenusa. Bom, então para eu achar esse lado aqui, eu vou fazer quem? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a 4 raiz de 3 ao quadrado mais 3 raiz de 3 ao quadrado.
Bom, vou fazer isso aqui então. Hipotenusa ao quadrado é igual 4 raiz de 3 ao quadrado. Vou fazer num cantinho aqui e depois eu vejo se eu apago para aproveitar o espaço aqui. Mas eu tenho isso aqui, ó. 4 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3. Então eu posso dizer que, colocando em ordem, ó, 4 vezes 4 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. 4 vezes 4 é 16. Raiz de 3 vezes raiz de 3, eu posso juntar tudo, né? E isso aqui, um cancela o outro, né? Ó, porque vai ficar raiz de 3 ao quadrado. Quando eu cortar e cortar, vai ficar 16 vezes 3, né? E nesse caso, 3 vezes 16, eu posso encontrar aqui o 48. Mais, aqui, ó, 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3. Colocando tudo em ordem, né? Ó, 3 vezes 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3 aqui, ó. Porque vai cancelar a mesma situação. Então, aqui eu tenho 27. Hipotenusa ao quadrado é igual a 48 mais 27. Eu vou achar ali 75. Bom, para aproveitar o espaço aqui, eu vou apagar essas continhas aqui para eu poder fatorar esse 75, né? Porque h, a hipotenusa, vai ser igual a raiz de 75. Eu vou apagar aqui essa parte para poder fatorar. Bom, então apaguei aqui para economia de espaço. Raiz de 75, eu vou fatorar o 75, ó. 75, na hora de fatorar, eu vou dividir 75 dividido por 3, me dá 25. Agora, 25 só divide por 5, que dá 5, 5 e dá 1. Então, raiz de 75 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes 5 ao quadrado. Eu posso separar isso aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 5 ao quadrado. Cancela, cancela, me sobrou o quê? Raiz de 3 vezes 5 ou 5 raiz de 3. Então, a minha altura é igual a 5 raiz de 3. Então, tá aqui. Agora, eu vou calcular a área. Novamente, eu vou apagar aqui esse cálculo, que nós já vimos como é feito, para poder ter espaço suficiente aqui para poder a gente encerrar o nosso cálculo. Bom, para a gente concluir então, eu sei que a altura, né? Essa altura aqui, que é a lateral, eu já sei que ela vale 5 raiz de 3. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Bom, então, qual que é a área dessa lateral aí? Base vezes altura dividido por 2. Qual é a base? A base dessa lateral inteira aqui, ó, só um pedacinho é 3 raiz de 3, mas L inteiro seria L raiz de 3. Por exemplo, daqui até aqui, o L é 6 raiz de 3. Então, 6 raiz de 3 vezes a altura que nós achamos, 5 raiz de 3. Bom, 6 vezes 5 é 30. Raiz de 3 vezes raiz de 3, novamente, nós sabemos que dá a raiz de 9. Quando eu tiro raiz é 3. Então, isso aqui, ó, vai me dar 90. Eu sei que isso aqui é 90. Esses 90, né, eu divido por 2, porque é base vezes altura dividido por 2. Falta dividir por 2, isso aqui me dá 45. Agora, quantos lados eu tenho? Eu tenho 4 lados. Então, os 4 lados, né, 4 vezes o 45, vai me dar 180. Então, 4 vezes o 45, eu tenho 4 áreas de 45 centímetros quadrados, 180 centímetros quadrados. Então, novamente, né, já observamos esse cálculo, eu vou apagar aqui para usar esse espaço.
Bom, pessoal, então apaguei aqui para aproveitar o espaço. Uma vez que nós sabemos que uma das faces aqui tem 45, né? E como a pirâmide tem 4 lados, então eu tenho 180 centímetros, é toda a área lateral. Agora eu pego isso aqui, como eu quero a área total, eu pego a área lateral, né? A área lateral mais a área da base, que é 108, e eu somo, já que eu quero a área total. Aqui dá 8, aqui dá 8, 1 mais 1, 2, 288 centímetros quadrados. Então é a alternativa C, tá aqui. Pessoal, por economia de espaço, né, eu só tenho essa tela aqui para poder fazer esse cálculo, senão eu teria que ficar passando em várias telas diferentes e eu queria que vocês acompanhassem uma única tela. Então, o que eu aconselho para você estudar tudo o que aconteceu aqui? Eu tive que apagar alguns cálculos aqui, onde eu detalhei o que foi acontecendo, né? Então, eu aconselho que vocês vão copiando ou printando a tela. De preferência, copia no caderno esses cálculos para depois você olhar de onde saiu cada informação, vai ficar bem mais fácil para você estudar. É um problema bem trabalhoso, nós ficamos bastante tempo, quase mais de 15 minutos para fazer o exercício, porém, gente, nós fomos comentando cada caso que está acontecendo, né? Quando você vai fazer uma prova mesmo, você não fica detalhando, olha, aqui deu esse valor porque eu fiz isso, aqui eu estou usando a propriedade da radiciação. Você não faz isso. Fizemos aqui para poder aproveitar o exercício para relembrar todos esses cálculos, tá bem? Então, anotem aí e veja como saiu passo a passo cada cálculo. Bons estudos!